Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Você está convidado a fazer o estudo bíblico todos os dias comigo aqui no canal. Seguimos o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Monsenhor Jonas Abib. Então já se inscreve aqui se você está interessado em estudar a Bíblia todos os dias com a nossa companhia. Eu e muita gente acompanha aqui todos os dias esse estudo bíblico que nós fazemos aqui no canal Diário Espiritual Canção Nova. Você vai precisar da sua Bíblia, uma Bíblia católica, né? De preferência, Bíblia de Jerusalém, que é a que eu uso aqui. E também vai precisar de material para anotar, canetas coloridas e um caderno ou algum dispositivo para que você anote, tá bom? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A vós, ante cujos olhos foram delineados os traços de Jesus Cristo crucificado? Só isto quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela adesão à fé? Sois tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, agora acabais na carne? Foi em vão que experimentastes tão grandes coisas? Se é que foi em vão. Aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela adesão à fé? Foi assim que Abraão creu em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça. Sabei, portanto, que os que são pela fé são filhos de Abraão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo chama a atenção aqui com força dos Gálatas. De nós também. Porque nos comportamos muitas vezes como os Gálatas. E aqui uma frase muito falada, muito pregada para quem é da renovação carismática católica, né? De grupo de oração, talvez você não tenha essa realidade, né? Mas talvez sim, que é: começa no espírito e termina na carne. Começa no espírito, acreditando nas coisas espirituais, crendo na revelação, e termina no humano. Termina nas tradições, nas situações, nas circunstâncias humanas, travando tudo aquilo que seria a graça de Deus acontecendo na nossa vida. Paulo está questionando isso. Ora, quando nós fomos pregar aí para vocês, o que aconteceu? Vocês experimentaram Deus? Vocês acreditaram na pregação? Vocês aderiram pela fé porque foram convencidos de uma verdade? E às vezes esse convencimento vem com emoção também. Nossos sentimentos são tocados. Mas não foi nenhuma regra que nos converteu. Foi a fé em Jesus Cristo. Nós ouvimos falar que temos um Senhor, um Salvador. E como Ele nos salvou? Na cruz. Paulo está dizendo isso. Vocês foram apresentados a Jesus, crucificados. Paulo usa a palavra delineado, ou seja, vocês não tiveram dúvidas quando acreditaram em Jesus. E agora o que aconteceu? Que feitiço desgraçado é esse? Desculpa a palavra, mas é a verdade.
Porque quando nós abandonamos a verdadeira fé para nos apegarmos a coisinhas humanas, a desgraça chega na nossa vida. Como assim a desgraça chega na nossa vida? Porque a gente passa a ter uma falsa fé, uma falsa religião. E ninguém suporta ser cristão com falsa religião. Aí, vamos lavar um pouquinho de roupa suja. Quando a gente vê certas situações acontecendo, de escândalos, e não são grandes não, assim, porque a gente está na era da internet, não. Aí na sua paróquia, na minha comunidade, quando eu tenho uma atitude fora daquilo que é o compromisso de fé que eu assumi, eu causo escândalo nos outros. Porque as pessoas que estão buscando viver a fidelidade, elas sabem que não é da fidelidade. Então eu começo no espírito, me converto, e aí eu falo assim, eu vou deixar de beber, eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de ir naquele lugar, eu vou deixar de chamar palavrão, etc, etc. Porque eu estou convencido de que isso é o correto fazer em Deus. Que essas coisas são pecados. E que aquilo que na minha vida não é pecado, mas me pode levar ao pecado ou manifestar uma imperfeição do amor, ou seja, eu não consigo amar verdadeiramente, plenamente, eu vou começar a rejeitar porque Cristo me mostra o caminho da perfeição e do amor. Mas, se tem aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa que não está tão firme assim na fé, e quando eu estou com ela fala para mim, ué, Charles, por que você está fazendo assim? Você não toma mais aquela cervejinha? Parênteses, eu não gosto de cerveja, viu, gente? Não é que fosse pecado, não. Porque não é pecado tomar cerveja. Mas você precisa saber se convém para você, que é cristão, beber. A gente sabe que, moralmente falando, o álcool, principalmente a cerveja, é uma bebida que traz inúmeros prejuízos sociais, familiares, etc, etc, etc. Por causa disso, muitos cristãos optam por não tomar cerveja. Repito, não que seja pecado, mas convém? Esse é um parênteses. Fechou. Vamos supor que eu estou lá e eu não tomo mais aquela cervejinha. A minha amiga vem e fala assim, ué, o que aconteceu com você? Você não faz mais isso? Não é que eu não posso, assim, é que de vez em quando eu tomo. Aí, acabou a minha convicção de fé. Eu tinha me convertido. Eu estava convicto de não mais tomar. Eu fiz um compromisso interior com Deus e até diante de outras pessoas e até junto com outras pessoas que eu não ia mais. Mas agora, porque aquela minha amiga chegou, porque ela questionou, porque momentos de amizade que nós tínhamos, de partilha, de conversa, era ali ao redor da mesa, tomando a cervejinha, eu não resisto e fico com o respeito humano de dizer, eu não vou mais tomar. Os Gálatas fizeram coisa pior. Porque assumindo o jugo judaico, eles teriam que observar toda a lei judaica. Não só a circuncisão em si, mas aprender os pormenores da lei. Porque aquilo para o judeu que se transformava em cristão foi uma preparação. A preparação do judeu para assumir Cristo. Mas os gentios, eles não precisavam disso. Até porque o judeu precisava também ultrapassar aquela preparação para viver somente na graça de Cristo. Paulo chama ninguém mais, ninguém menos que Abraão como testemunha de que é necessário crer para ser justificado e não fazer. E isso confunde muita gente. Então se eu preciso crer e não preciso fazer, então por que eu tenho que fazer?
Então vamos entender melhor. Quando eu falo crer, significa aquela adesão de fé que nós falávamos no estudo anterior. É Cristo que vive em mim. Então isso vai implicar um fazer posterior, mas não um fazer para mostrar, olha aqui, que nota que eu tenho, eu fiz tudo que você mandou. Estou justo agora porque eu cumpri todas as coisas? Isso era o pensamento judaico antigo. De alguns, né? Dos que rejeitaram Jesus e dos que perseguiam os cristãos. Mas, para os que vieram do paganismo, não, isso não era necessário. Eles já davam direto o passo na fé, que o judeu também precisava dar, conhecendo mais profundamente os mandamentos de Deus e aprendendo a viver na graça de Cristo. Paulo chama Abraão para dizer, olha, a justificação da fé de Abraão aconteceu antes de Abraão fazer qualquer coisa. Aconteceu quando ele disse que acreditava em Deus, quando ele começou a obedecer à voz de Deus. E não depois que ele foi circuncidou seus filhos. Não foi depois da circuncisão. Também não foi depois do sacrifício que ele ia fazer de Isaac. Foi lá, no início, quando ele começou a acreditar em Deus. Nós também precisamos estar atentos a isso. Para termos uma convicção de fé. Eu experimentei Jesus. Como a gente diz na renovação, a gente precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Uma experiência de fé pessoal com Jesus de tal maneira que ninguém possa arrancar isso de você, dizer que você não teve essa experiência, etc. Você pode não estar com aquela emoção do dia, mas aquilo ficou marcado na sua vida e é inegável. Quando você se recorda, e se você teve essa experiência, você vai se recordar. Não tem como esquecer. Essa convicção de fé precisa perdurar durante toda a nossa vida. E é o que Paulo vai fazer na vida dele. Quando a coisa aperta, a defesa dele é o quê? Contar o testemunho de como ele encontrou Jesus. É por isso que eu falo. É por isso que eu vivo. É por isso que eu sofro as coisas que eu sofro, Paulo vai dizer. Porque eu encontrei Jesus. E ele falou comigo. E ele abriu os meus olhos, etc, etc, etc. A nossa convicção de fé, a minha convicção de fé e a sua, precisa estar baseada na experiência concreta que você tem com Deus. E aí nós vamos ter força para lutar e resistir às circunstâncias que nos querem fazer voltar atrás. Que nos querem colocar, em questão, em xeque. Será que crê mesmo? Então vamos ver. E todo o tempo nós temos situações que querem nos colocar nessa situação, nessa circunstância. É a nossa convicção de fé que vai nos segurar em Deus. Porque cremos nele, ele é o nosso único Senhor e Salvador e nosso apoio em todas as adversidades. Vamos anotar no nosso diário? Princípio eterno nos versículos 6 e 7. Anota aí, porque ele fala da fé de Abraão. Além disso, qual é a mensagem de Deus para você hoje? E como colocar isso em prática na sua vida? Você vai anotar isso no seu diário e vai lutar para viver. Tá bom? Quero convidar você a fazer parte desse grupo de pessoas aqui, se inscrevendo no canal, acionando o sino da notificação para não perder nenhum vídeo. Todos os dias nós temos vídeos aqui no canal. Estamos fazendo o diário espiritual, então tem vídeo todo dia. E é muito difícil a gente falhar, né? Eu acho que uma vez só com um problema técnico a gente falhou. Então, pode acontecer, mas a nossa fidelidade precisa estar além, acima dos problemas técnicos. Amém? Então quero convidar você a se inscrever, fazer parte, vamos fazer juntos o estudo bíblico diário espiritual. Não sei fazer, Jarles. Como que é que faz o estudo bíblico?
No final do vídeo, eu vou deixar uma playlist para você. Vai te ensinar a fazer esse método maravilhoso, a Bíblia no meu dia a dia. Também tem um livro, claro, para você adquirir no loja.cançãonova.com. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.